vence o Vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Os primeiros 3. Flamengo lutando, que jogada do Arrascaeta, passou no meio de dois, ficou, olha o Arrasca de biquinho no campo, é ele, o deboche, que golaço! Passagem na frente, Luiz Araújo cruzou no meio, olha ele, olha ele, olha ele! Olinda, Bruno Henrique! E a imprensa esportiva de todo o Brasil exalta o trabalho do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Fora de casa, o Flamengo conseguiu um resultado muito importante. 2-1, jogo emocionante. E um detalhe, o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, gente, ele hoje chegou a 28 jogos sem perder. Eu sinto que nessa temporada o Flamengo está em muito melhores mãos. Sim. Quando a gente fala não só do Felipe Luiz, mas do Boto. Pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. O Flamengo que venceu Vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa com golaço do De Arrascaeta e também do Bruno Henrique. Vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão, a imprensa esportiva de todo o Brasil falando do Flamengo, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, nos ajude se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você assim receber sempre as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você tá no Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Paraíba, Brasília, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Maranhão. Coloca aí o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. E o que você achou da vitória do Mengão? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, ao canal do Neto, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Fora de casa, o Flamengo conseguiu um resultado muito importante, uma vitória com um gol no fim do Bruno Henrique. O Pedro Henrique Torres chega com as informações. Valeu, pessoal, aqui em Salvador, no Barradão, segunda rodada do Brasileiro, deu Flamengo sobre o Vitória 2-1, jogo emocionante até o finzinho. Essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês do Bruno Henrique, é um cara que também voltou de lesão. Jogou, foi jogar de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem no monte sério e hoje estava exausto, né? Só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão massa na beirada do Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Muito importante essa vitória, né? Principalmente depois dessa maratona que a gente teve, dessa viagem muito difícil de recuperar de um jogo para o outro, né? E a gente volta com 2 vitórias muito importantes, que nos dão confiança para a sequência do trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito e a gente só tem a crescer com essas 2 vitórias. Muito gratificante para o grupo ter vencido na Venezuela, ter vencido hoje também. E fora do jogo, acho que no primeiro tempo a gente teve muito controle da bola, tivemos oportunidades de fazer o gol. Depois no começo do segundo tempo a gente achou o gol, depois tomamos um gol, um desvio, mas o time continuou jogando da mesma maneira, indo buscar a vitória e conseguimos mais uma vitória muito importante para a gente hoje aqui. Então é isso, Campeonato Brasileiro para as 2 equipes. Daqui a uma semana o Flamengo pega o Grêmio fora de casa, enquanto o Vitória pega o Atlético Mineiro também fora de casa. Nos torneios sul-americanos, aí o Flamengo no meio de semana pega o Central Córdoba no Maracanã, quarta-feira. Já o Vitória pela Sul-Americana, quinta-feira, tem confronto importante na Argentina contra o Defensa e Justiça. Vamos lá, ele decide números de Bruno Henrique nesta temporada, 11 jogos, 6 gols, 4 vitórias garantidas com um gol, essa foi mais uma, assistências, uma, fez o gol do triunfo por 2-1 sobre o Vitória, o primeiro do Arrascaeta, um golaço, bela jogada individual
e o segundo do Bruno Henrique, vitória importante do Flamengo. E o João Guilherme também fez uma boa análise falando da vitória do Mengão em cima do Vitória e falando sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz, que já está há praticamente 28 partidas sem perder. Eu me lembro de Arrascaeta. Gente, o Arrascaeta é o seguinte, ele tem sido muito criticado nos últimos tempos, até com uma certa razão, porque de fato ele teve uma queda de rendimento, ele acabou se machucando muito. Mas, gente, o Arrascaeta, em mínimas condições, ele é o que ele foi hoje no Barradão, é o que ele foi desde quando ele apareceu no futebol, na semifinal, levando o Defensor do Uruguai da Libertadores da América até lá, um feito inédito, extraordinário, um time pequeno do Uruguai chegar à semifinal da Libertadores. Ali apareceu o Arrascaeta e depois ele veio para o Cruzeiro em 2015, depois de um início de adaptação, ele era muito jovem e tal, depois ele deslanchou. E aí quando chegou em 2019 no Flamengo, ele viveu o seu auge. O Arrascaeta é isso que nós vimos hoje. Ele é um jogador decisivo. Se você pegar a quantidade de gols importantes e decisivos, de assistências decisivas, de participações em gols do Arrascaeta nesses anos todos de Flamengo, é um número absurdo. Você pode ter certeza que nesses anos de 2019 até 2024, mesmo muitas vezes ele estando fora por lesão, em muitas oportunidades marcantes do Flamengo, em gols, em assistências, ele estava ali participando. Porque ele é isso, ele é um jogador diferente, ele é um craque. Ah, não jogou na Europa e tal. Teve gente que jogou na Europa e que não foi craque ou não é craque. Muito bom jogador. Não foi, não sei porquê, mas ele é muito craque. Ele é diferente demais. E hoje é isso, cara. Ele tá voltando de lesão, ele teve uma operação no joelho recentemente, o jogo estava difícil, o Vitória muito bem armado, 2 linhas de 4, complicado, o Flamengo batia, voltava, batia, voltava, batia, voltava. Teve a oportunidade de fazer gol. Aí, de repente, quem destranca o cadeado e joga fora? Georgian Arrascaeta. Um deboche. Ele pega uma bola, aquilo ali, para desmontar retranca, para derrubar o muro, só craque como ele. Ele pega a bola, gira, deixa os 2 caras do Vitória bater um na cara do outro, os caras caem, aí aparece um monte de gente na frente dele. Um monte de zagueiro, um monte de perna. Aí você fala, já era, né? Aí é a diferença do craque. Biquinho. Ele viu o que ninguém viu. Esse é o craque. Esse é a Arrascaeta. Na hora da narração, que inclusive está aí nas redes sociais já, eu lembro de Ronaldo Fenômeno e Romário, que foram monstros sagrados do futebol, dos maiores da história, e que fizeram gols como a Arrascaeta fez hoje. Biquinho, de craque. Porque para fazer gol de bico desse jeito, tem que ser craque. E o Arrascaeta é craque. Ele pode estar machucado, ele pode ainda não estar na forma física dele, mas é um cara, tem que respeitar, né? Ele é diferente. O time do Arrascaeta pode estar mal, num determinado momento não acerta uma jogada, às vezes não aparece nada no jogo, mas você pode contar. Ele vai criar uma situação, ele vai gerar uma situação que vai definir o jogo. Este é o craque. Este é Georgian Arrascaeta. E a vitória hoje do Flamengo por 2-1 no Barradão, que aconteceu no finalzinho do jogo, ela teve um sabor especial para a nação rubro-negra, para quem entende o Flamengo, para quem é Flamengo, porque ela teve um toque de nostalgia. A vitória parecia uma vitória de 2019. Por quê? Porque quem decidiu foram caras que estão na história do Flamengo, mas que continuam fazendo história no Flamengo e que vão se tornando cada vez maiores. O gol da virada foi desse impressionante Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é impressionante. Ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno. Eu disse na narração, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, porque Bruno Henrique é. E o Arrascaeta também. No meu 11 de todos os tempos do Flamengo, escala aí, João Guilherme, 11 jogadores da história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta estão lá.
É uma missão difícil, hein? Porque tem gente pra caramba, mas eu acho que esses caras merecem estar ali. Eles são imensos na história do Flamengo e eles continuam fazendo coisas. Eles estão aí participando, ganharam Copa do Brasil no ano passado, já ganharam títulos agora nessa fase de 2025, ganharam o Carioca, ganharam a Supercopa do Brasil e estão aí ajudando a equipe que tem possibilidade de ganhar outros títulos nesse ano. Então foi uma vitória que deixa a chama de 2019 acesa, porque grandes protagonistas de 2019 decidiram hoje o jogo. Uma vitória difícil para dar moral, não é fácil enfrentar o Vitória aqui não, é complicado. E que traz uma esperança de que esses caras remanescentes da época de ouro do Flamengo recente possam de novo fazer diferença. E um detalhe, o elenco do Flamengo de hoje, ele é muito, mas ele é muito, mas muito melhor do que o de 2019. O time de 2019, do goleiro até o último jogador de ataque, que era o Bruno Henrique, era extraordinário. Mas você olhava para o banco, o Jorge Jesus não tinha tantas opções assim. Em 2020 o elenco foi melhor, 2021 melhorou um pouco, e aí 2022 melhorou, o elenco do Flamengo vem melhorando. E este ano, minha gente, hoje o Flamengo tinha no banco Michael, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, Alan, Matheus Gonçalves, Ayrton Lucas. Esse era o banco do Flamengo hoje. E daqui a pouco, não vai demorar muito, o Flamengo vai ter o Pedro de volta. O Pedro vai voltar em breve ao time do Flamengo. Como é que vai ser esse time do Flamengo com o Pedro, gente? E no meio do ano, né, virão contratações que irão qualificar ainda mais o time do Flamengo. Vai perder o Wesley? Vai. Isso aí é inevitável. Que, aliás, voltou hoje e ajudou muito a equipe, junto com o Gerson, junto com a Arrascaeta. Mas vai perder o Wesley. Mas virão jogadores que vão qualificar ainda mais o time do Flamengo. Ou seja, o Flamengo, ele tem um elenco extraordinário, gente. Extraordinário. E com um treinador que é algo fora do normal. Um cara com o início de carreira, como o Felipe Luiz como treinador, difícil apontar outro caso parecido no futebol. Talvez o Guardiola no Barcelona, talvez. Chegou, subiu da base, entrou no time principal e rapidamente já ganhou títulos importantes em sequência, montou um time extraordinário. Talvez. Eu não me lembro de outro, sinceramente. Agora o Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, talvez, bom exemplo. Mas são muito poucos. O que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, gente, ele hoje chegou a 28 jogos sem perder com a equipe do Flamengo. Ele está a um jogo de igualar a marca de Jorge Jesus, uma das grandes inspirações dele. Isso é algo impressionante, cara. O Felipe Luiz virou treinador de futebol profissional em setembro. Conta comigo aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 7 meses. Então estamos diante de um cara que é um iniciante, mas é uma certeza já de que ele vai ser um grande treinador. Ele já é um grande treinador. Aliás, quando ele jogava, ele já era um treinador em campo. E ele se preparou muito bem para isso, ele observou muito bem os seus treinadores, ele foi guardando treinamentos, ele já nasceu. O Felipe Luiz nasceu para isso, para ser um grande jogador de futebol e para ser um treinador, de repente, até melhor do que ele foi como jogador, porque ele foi um grande jogador. Ele foi um craque como lateral esquerdo. Ídolo no Atlético de Madrid, ídolo no Flamengo. Teve uma boa passagem pelo Chelsea também. Mas ele, como treinador, minha gente, as projeções para o Felipe Luiz... Onde pode parar o Felipe Luiz? E esse início de carreira dele no Flamengo, ele está num lugar propício para esse início de carreira. Ele é Flamengo, ele conhece o Flamengo, ele conhece o vestiário do Flamengo, ele conhece os jogadores do Flamengo, boa parte desse grupo foi companheiro dele como jogador até pouco tempo, então é o lugar perfeito para ele começar a carreira e ele se firmar de vez, porque ele tem chance de ganhar muitos títulos ali, já ganhou 4, e pode ganhar muito mais,
e solidificar essa carreira que não tem limites. E na sua opinião, quem é favorito ao título do Campeonato Brasileiro? O Neto falou sobre o favoritismo das equipes que estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar. Quem é favorito ao título? Já escreve aí nos comentários. Pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é. Mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil. E aí, eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para seleção. Quem é chamado? João Fonseca. Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir pra seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista. Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Joguei na Venezuela, falando coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. O Flamengo com Gerson e Arrascaeta é outro time. Agora é o seguinte, Gerson e Arrascaeta no time do Flamengo é outro time. Vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo, assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro, se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional nesse momento dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho, apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo, e na sequência o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. Eu sinto que nessa temporada o Flamengo está em muito melhores mãos. Sim. Quando a gente fala não só do Felipe Luiz, mas do Boto. Sim. A diferença dessa direção de futebol do Flamengo de agora, a diferença do técnico em relação ao que a gente via nas entrevistas, e não é diminuir no caso dos técnicos do passado do Flamengo, mas em alguns momentos eu lembro da gente falar que, cara, tá meio desconexo o que a gente tá ouvindo do que aquilo que a gente tá vendo em campo. E com o Felipe Luiz, por enquanto, pelo menos, tudo que ele fala é exatamente um reflexo. É curioso que não foi o Boto que contratou o Felipe, né? O Felipe veio da gestão anterior, mas há um alinhamento de método, né? Que é como se fosse o Boto que tivesse trazido o Felipe Luiz. E assim, havia uma discussão, né, no momento em que o Boto assume, porque chega, né, cheio de marra e falando quem é que vai e quem não vai contratar e vai ser do jeito dele e não vai ser do jeito dele. No final das contas, eu acho que ele chegou pro Felipe, vamos juntos, vamos unidos aqui, se abraçaram e eles se dão muito bem em campo, pelo jeito. É para o Flamengo, né? Não é para individualidade, não é para vaidade. Tem uma coisa do Felipe... Também. E tem a ver com vaidade, tem a ver com o trabalho de cada um, claro. Mas vaidade pela vaidade já cai, né? E não é esse o conteúdo. Tem conteúdo ali. O Zupac aborda uma situação que eu acho que o Felipe vai ajudar no debate do futebol. Essa situação da batida de fora da área, né? Da batida de mapear os movimentos de ataque do time adversário e alguma coisa que cair no aleatório, caiu no aleatório. É do jogo. Uma bola desviada. Vários clubes na Europa têm uma confiança muito grande em seus goleiros
e o combinado tá batendo de muito longe, não entra na frente. Sim. Para a bola não desviar. Isso subverte uma lógica infantil do futebol. Não deixa bater. Que é o que a gente aprende na pelada de rua, no colégio, ou na baba, na Bahia. Não deixa chutar, não deixa chutar. Mas depois que chuta, se joga, não deixa. Não, mas a gente está falando, não é da pelada, a gente está falando do futebol profissional. Claro. Em algumas situações, confia no Rossi. Não é a situação de hoje. Hoje bateu, assim. Mas eu acho que ele vai contribuir com o debate. Assim, você não precisa morrer abraçado nessa não deixa chutar. Às vezes é mais proveitoso, às vezes a produção é melhor. Deixa eu chutar. Daí pode chutar. Meu goleiro, eu confio nele. Ele vai pegar. Tem muitos times fazendo isso. E só uma defesa que é o Felipe Luiz, porque ele é perguntado no jogo contra o Deportivo Táchira, uma repórter de lá fala o seguinte: você não estudou o Deportivo Táchira, você não sabia, mas que falta de respeito. Ele falou: não, eu estava primeiro no Campeonato Brasileiro, era a primeira rodada, depois eu ia estudar o adversário. E hoje eu estou muito focado aqui no Vitória, depois eu vou estudar o próximo adversário, que é o... Aí ele ainda olha e faz Central Córdoba, ou seja, para mostrar, se ele for começar a olhar 2 jogos para frente, ele enlouquece, não faz mais nada, ele não sabe nem os jogadores que estarão à disposição dele daqui a 2 ou 3 partidas. Tem que ser honesto, ele tem uma equipe que trabalha o próximo jogo. Claro, não quer dizer que ninguém no Flamengo está olhando para o Central Córdoba já há 2 semanas, 3. Tem gente que já está olhando. Ele que não tem como, lógico. Porque ele tem que e aí não dá para ele responder as perguntas a respeito desses adversários especificamente. Assim, mas a gente gosta de grudar nessas coisas, né? É isso. Se a gente pegar aliás, isso é engraçado, e a gente que tem repórter na Inglaterra e tudo mais, toda vez que tem Mundial de Clubes chegando, né, a pergunta é feita, né, pro Klopp, pro Guardiola, tá? E aí você vê que as respostas desses caras, que são gigantes, são sempre muito vazias a respeito dos times sul-americanos. Eles não estudaram mesmo. Sempre, porque eles também não estudaram. Então, o Luiz Henrique falou esses dias, né? Falou, conheço muito pouco. Exato. Vou ter a chance nesse verão de conhecer mais sobre o Botafogo. Você imagina aqui o cara joga 2 vezes por semana, amanhã tem recuperação física, né? Aí a equipe chega com um relatório, mapeando todas as virtudes e defeitos dos adversários, e ele tem 1 ou 2 treinamentos, de acordo com o dia, se for quarta ou quinta, para resolver isso. Como ele vai pensar no que fazer no jogo do final de semana? A não ser que seja uma decisão, um jogo sem valor, que ele olha... Claro, ele vai pensar o próximo, claro. Vindo quem está cuidando da parte física, fala, olha, aqui vai estourar. Ele pensa, melhor não colocar aqui. E o volume de informação disponível hoje, que se trabalha hoje num estudo para um jogo, é muito maior do que o volume que existia disponível há algumas décadas. E não dá para ficar tudo num cara. Não, e se ele ficar hoje já com todo o volume disponível dos próximos 2, não tem HD. Só se ele andar pendurado com um monte de HD nas costas. Não tem como, entendeu? Não dá certo, né? Byte que segura isso aí. Que Mengão é esse? No finalzinho, resolveu jogar. E aí ganhou o jogo. Não, com posse de bola. 70% de posse de bola. Mas o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, não pegou na bola 2 vezes. 2 chutes fora da área, mais nada. Não pode. É muito pouco pro Flamengo. Sabe? É aquele toque. Bonito. Tocando. Aí começa a apertar. O ataque vai, meio do campo vai, a defesa, Léo Pereira e Léo Ortiz, entram na intermediária do time adversário, no caso o Vitória, e ficam mandando o jogo ali. Apertou, volta. Eles de novo. Aí o que faz o time do Vitória? Vem todo, fica aqui. Está dentro de casa, diante da torcida dele, mas isso não está interessando. Ele armou o contra-ataque. Então ele se fecha todo, roubou a bola, mete o contra-ataque. Não pegou a defesa do Flamengo de calça curta. Não pegou. Por quê? Porque não tinha ninguém na frente. Que contra-ataque é esse? Contra-ataque, quando ele roubava a bola do Flamengo, era aqui. Só que o time do Flamengo está aqui em cima. Então, eu até achei o seguinte, tudo bem, está pressionando, roubava a bola para dentro de novo, ficar aquilo, né? Agora, pelo meio, pouco jogo, primeiro tempo, pouco jogo pelas laterais, muito poucos. De vez em quando, o Wesley entrava como ponta, só que aqui não tinha ninguém. O outro lado, Alexandre chegava muito bem, ia, cruzava a bola, não adianta, tocava a bola pelo meio, ruim, porque os caras estão no meio. Não adianta, pelo meio é muito difícil. É melhor você atacar pela lateral. Como? Por exemplo, lado direito do Flamengo. Tem o Wesley, tem o Gerson, tá certo?
e um homem de meio do campo que encosta. 3 em cima de 1. Vai sair cobertura, vai sair alguém livre no meio. Pelo outro lado, a mesma coisa. Cebolinha, que não jogou absolutamente nada e saiu numa bronca danada. Cebolinha, lado esquerdo, Arrascaeta e vem o Alexandre. Então, se fizer 3 contra 1, ou 3 contra 2, ou 3 contra 3, vai sobrar alguém. De onde vai sair essa cobertura? Do meio? Vai sobrar o meio. Vai sair da zaga? Sobra a zaga. Normalmente, se fizer isso com a zaga, o centroavante vai bater direto com o único zagueiro. Aí é melhor para o atacante. Agora, o Flamengo não faz isso. Faz de vez em quando e volta para o meio. Faz de vez em quando e volta para o meio. Não tem que voltar para o meio. Tem que explorar as laterais. Esse aqui é o problema. Por isso, não conseguiu fazer nada. Nada no primeiro tempo. Teve mais volume de jogo, mas não fez gol. O problema é o gol. Esse que é o problema. A bola está aparecendo, está metida de bola. Metia, o cara parava a bola porque tem 2 ali. Volta o jogo. Aí eu pego a bola e toco aqui. Aqui vem pro meio. Pro meio não entra. Volta pra cá. Isso não adianta. Isso não é jogo. Então, 0-0, ruim toda a vida. Bom pro time do Vitória, que armou o esquema dessa maneira. Com o Janderson na frente, o Eric e o Mateuzinho no meio do campo. 2 na frente. Praticamente só jogava o Janderson na frente, porque o Eric voltava também um pouco. Então, um cara só na frente não vai fazer frente nenhuma para a zaga do Flamengo, mas o Pulgar que joga ali no meio. Muito bem. Terminado o primeiro tempo, entrou o segundo tempo. Segundo tempo, o Gerson, 16 minutos de fora da área. E o Arcanjo defendeu bem. Foi o único chute fora da área. Entendeu? Primeiro tempo, teve mais um chute foi do próprio Gerson que o goleiro, o Arcanjo defendeu, só. Muito bem, segundo tempo, 17 minutos. O Janderson veio no meio do campo, ali na intermediária, dominou a bola, girou para cá, girou para lá, puxou para cá. Quando ele puxou para o outro lado, a Arrascaeta entrou, que é o campo do Arrascaeta. Roubou a bola dele, entrou aqui livre, deu um toquezinho, um biquinho, só deslocar o goleiro e matou a pau o jogo. 17 minutos, a Arrascaeta de uma bobeira. Aí o que acontece? O time do Vitória, tomando um gol, ele tentou tudo. Tirou o Ricardo, botou o Léo Pereira aos 14 minutos. Depois tirou o Janderson, tirou o Eric, tirou o William, botou o Wellington Rato. Ele trocou os 3 homens de meio do campo e os 2 de frente. Para quê? Para ir para dentro. O que fez o Flamengo? Tirou o Cebolinha, botou o Bruno Henrique aos 14 minutos. Tirou o Arrascaeta e botou o Luiz Araújo. Tirou o Dela Cruz e botou o Prata. Puxou o Gerson para fazer a jogada de meio do campo. Foi outro time. Mais rápido, principalmente pelas pontas. Começaram a aparecer Luiz Araújo pelo meio e pela ponta, Michael pela ponta esquerda, Bruno Henrique pelo meio e o Prata, ora pelo meio, ora pela ponta. Começou a aparecer o Wesley. Então, foi outro time, porque o toque do Gerson e do Pulgar no meio do campo foi um toque mais rápido. E eles tiraram daqui o bolo, abriram o esquema defensivo do time do Vitória, principalmente na intermediária, jogando pelas laterais. Eles tiveram que esticar essa marcação. E aí começou a rapidez. Aí veio o gol do Arrascaeta, veio o empate do Wellington Rato, 31 minutos, que chutou de fora da área e a bola bateu nas costas do Gerson e deslocou o Rossi. Mas mais volume de jogo começou a ter o Flamengo. E com isso começou a dominar o jogo e para dentro. Perderam 3 grandes oportunidades e numa delas 3 jogadas do Luiz Araújo pelo lado. Cruzou a bola, o Beck botou 2 zagueiros e o Bruno Henrique entrando aqui. De novo cruzamento, de novo o Beck cortou. Segunda bola, a terceira bola, cruzamento, o Beck não cortou, resbalou
na canela do Beck, e o Bruno Henrique entrou por aqui, não tinha cobertura, não tinha nada, e meteu o gol de desempate, 2-1. Tudo pelos lados, principalmente com a movimentação que o Gerson deu no meio do campo, com maior rapidez, para Luiz Araújo, para Michael, para Bruno Henrique, principalmente para o Bruno Henrique. Resultado, 2-1, tirou a galera toda do sufoco. Craque do jogo, Gerson. É isso aí, nação. Mais uma vitória do Flamengo. O Mengão venceu pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, e agora é virar o canhão para a partida da Libertadores da América contra o Central Córdoba. Mas olha só como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e o Palmeiras estão com 4 pontos ali, todos com a mesma pontuação, disputando a liderança do Brasileirão. O que coloca o Corinthians como líder do campeonato é o saldo de gols nesse momento. Então o Flamengo tá todo, nesse momento, como é a segunda rodada, tá todo mundo embolado ali na frente, né? O importante é o Mengão permanecer no pelotão de cima para continuar disputando firme o Campeonato Brasileiro. Nação, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, tá bom? E se você não é inscrito aqui, se inscreva. Hoje estaremos trazendo para vocês todas as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, nação. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.